Hoje você vai descobrir 5 expressões que você acha que sabe em inglês, mas não sabe. Essas expressões, provavelmente, você tem certeza que está usando elas de maneira correta, mas não está, prejudicando a sua comunicação. E saber disso vai te ajudar a se comunicar de maneira melhor e não ser mal entendido no dia a dia. O meu nome é Jonas, sou professor de inglês particular e hoje vou te mostrar como corrigir essas expressões de maneira simples. Que push, apesar de parecer muito com a palavra em português puxar, na verdade é o contrário, é você empurrar, né, lá ele. Agora imagina, você chega no supermercado e tá lá escrito assim, push the door. E aí você começa a puxar a porta não abre, e você vê o pessoal olhando ali para você pensando assim, nossa, mas eu tô passando vergonha aqui, e você puxa com mais força, vai lá, a porta quebra no chão e você se lasca todo, né? Que mico, né? Que vergonha que você passou por não saber que push, na verdade, é o oposto de puxar, apesar de parecer com a palavra em português puxar, né? Esse é o que a gente chama de falso cognato, né? Parece que é uma coisa, mas é outra. Na verdade é o oposto, né? Puxa, é você empurrar alguma coisa, né? E se fosse realmente para você puxar algo, seria pull. P-U-L-L, pull. Por isso, a primeira expressão desse vídeo é push the door. Repita comigo, push, esse som de SH tem um som de CH mesmo, né? Como nas palavras shampoo, que você usa o SH e você faz esse som de sh. Push the door. Push the door, né? Empurre a porta e não puxe ela, pelo amor de Deus. Quando a gente fala a nossa idade em português, a gente usa eu tenho. Então você deduz, né? Se eu tenho em inglês é I have, eu have tenho, logo para mim falar a idade vai ser I have 24 years old. Só que o inglês não se traduz literalmente para o português muitas das vezes, né? O que você precisa entender é que a língua inglesa não é um espelho da língua portuguesa. Os dois idiomas funcionam de maneira diferente. É outra maneira de pensar na linguagem, outra maneira de se expressar. E muitas vezes os brasileiros cometem esse erro de tentar traduzir literalmente do jeito que a gente fala para o português para o inglês, e nem sempre isso funciona. E quando você comete esse erro, você deixa bem claro que você não entende muito do idioma, né? Que você ainda está bem ali no básico, né? Você ainda não está muito familiarizado. Então, para falar sobre a sua idade em inglês, você vai usar o I am, que literalmente significaria eu sou, eu estou. A sua idade, e depois o years old, que significa anos velhos, se fosse literalmente, mas como eu te falei, a gente não traduz literalmente muitas expressões em inglês, e esse é um desses casos, né? Fica years old como anos de idade, né? Isso que significa na prática. I am 24 years old. Tá gostando desse vídeo? Tá achando útil? Então escreve aqui nos comentários I very like this video. Escreve para você ver se eu não te bloqueio de todas as minhas redes sociais possíveis, porque eu vou ficar com raiva de você, porque não se fala very nesse sentido, né? Brincadeira, né? Não vou ficar com raiva de você, mas quando você fala very, não é a mesma coisa que você falar muito em português, porque é como eu te disse, a língua inglesa não é um espelho da língua portuguesa, e very, apesar de significar muito, não é como no português que quando você vai falar eu gosto muito de livros, eu tenho muitos livros, é a mesma palavra, né? É muito para os dois, né? No caso do inglês tem uma diferença. Quando você fala, por exemplo, que eu tenho muitos livros, você não vai usar mais o very. Você está falando aqui sobre quantidade. Você vai usar aqui outra palavra. Você vai usar o many. Você vai usar o a lot. Você não vai usar o very. Very é mais sobre intensidade. Ah, mas aqui tá falando de intensidade. Por que não é very, né? Eu tô falando da intensidade que eu gosto desse vídeo. Eu não tô falando da quantidade que eu gosto desse vídeo. Calma que eu vou chegar lá. O que acontece é que like é uma ação. Você concorda comigo? Você gostar de alguma coisa
é uma ação. Ação é considerado um verbo. E para você intensificar o verbo, o que você realmente vai usar aqui é really. Really, de fato, vai intensificar o verbo. Então, se você está gostando desse vídeo, você vai falar I really like this video. Eu realmente gosto desse vídeo, eu gosto muito desse vídeo. O very, ele vai intensificar adjetivos e advérbios, que são basicamente qualidades em inglês, né? Então, por exemplo, se você joga videogame, você já deve ter reparado que o modo muito fácil, tem o modo fácil, né, que é o easy, e o modo muito fácil é o very easy, muito fácil, porque easy é um adjetivo, e quando você quer dizer que algo é muito, esse adjetivo, no caso muito fácil, aí você vai usar o very. Mas se você está falando de uma ação, que no caso é gostar, to like, né, você vai usar o really. Então, eu tinha uma aluna que eu estava mandando um homework para ela um dia, porque eu sempre gosto de mandar uma tarefa de casa para os meus alunos, né, para complementar o que a gente estuda durante as aulas, para ele poder reter melhor as informações, né, evoluir mais rápido. E aí eu mandei assim para ela, "This is your homework for the week." E ela me respondeu assim, "Ok, teacher, I pretend to study." Só que o que acontece? Pretend, assim como push, é um falso cognato. Ou seja, parece uma coisa em português, mas na verdade é outra, né? Então, pretend, na verdade, significa fingir. E você acha que eu fiquei feliz quando eu descobri que ela disse que ia fingir estudar? Brincadeira, né? Ela não sabia, mas enfim. Eu achei um pouco engraçado, né? E por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa questão aí do falso cognato, porque o pretend, na verdade, é você fingir alguma coisa. Se você tem um plano de fazer algo, você vai usar a palavra intend. Parecida, porém muito diferente, né? Então, se você quer falar para o seu professor, eu pretendo estudar, você diz I intend to study. E a nossa última expressão de hoje não é um erro super grave, passível de cadeia, como os outros, brincadeira. Tô zoando. Mas também é algo que pode ser melhorado, né? E que quando você usa essa frase de maneira constante, você demonstra também que você não tem muita familiaridade do inglês, porque na prática as pessoas não usam o and you quando vão devolver uma pergunta, mas sim o how about you. Então, esses dias para trás, eu estava dando aula para uma aluna que mora na Filadélfia, já tem um tempinho, e ainda não conseguiu se comunicar bem em inglês, né? E aí eu estava explicando para ela que quando você vai devolver a pergunta para alguém de maneira rápida, né? Você usa o how about you e não o and you, né? O how about you é mais natural, né? E aí ela ficou meio bugada, né? Ela falou assim, mas como assim, né? How significa como, about significa sobre, you é você. Então fica como sobre você, não faz muito sentido. Aí eu expliquei para ela, né, o que eu já disse nesse vídeo, que a língua inglesa não é um espelho da língua portuguesa e muitas vezes fazer essa tradução literal não vai funcionar muito bem, porque para você conseguir falar inglês, você precisa pensar em inglês, né? Você precisa memorizar padrões e não só tradução, né? Você precisa aprender as palavras em contexto de frase e não só o significado frio delas, né? E não deu outra. Uma semana depois, ela estava me contando toda feliz que ela finalmente tinha entendido o que a chefe estava falando com ela, né? Que ela tinha falado how about you, né? Quando elas estavam conversando e não and you. E por isso que é muito importante você entender essa diferença entre essas duas expressões. Não só para você usar no dia a dia, mas também para você conseguir reconhecer ela quando fizerem para você e você não bugar, né? Tentando ali fazer a tradução do como sobre você. Agora, se você quer realmente parar de travar e finalmente começar a falar inglês de verdade, de maneira fluente, eu posso te ajudar. As minhas aulas vão muito mais do que encontros semanais em que a gente foca na conversação, mas é também um acompanhamento completo. Eu vou te guiar com planos de estudos personalizado de acordo com os seus objetivos e necessidades para te ajudar a evoluir na prática, principalmente na parte da conversação.
né? Os meus alunos não só estudam inglês, mas eles começam a usar ele no dia a dia. Então, se você quer acelerar o seu resultado e não perder tempo estudando de maneira errada, me chama no número que está na descrição. Né? Lembrando que as vagas são limitadas, né? Porque é difícil fazer acompanhamento de muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, não perca tempo e me chama lá no WhatsApp que eu te explico melhor como essas aulas funcionam, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até mais.